estudante do 9º ano, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Suelen e eu estarei com você nessa caminhada. Vamos lá? Bom, na aula de hoje, o que você vai precisar? Então você vai precisar de caderno ou folha para anotações. Lembra lá que o seu caderno ou as suas folhas devem estar separadas por componente curricular. Então faça as anotações de matemática sempre em folhas para matemática, tá? Não mistura lá com as outras matérias, tá bom? Caneta, lápis, borracha, os materiais que você já costuma utilizar. E nós vamos precisar também, nós vamos continuar utilizando régua, transferidor e o jogo de esquadros. Professora, o que é isso? Então, só para você lembrar. Então, régua que você já conhece. Jogo de esquadros, ó, eu tenho aqui o pequenininho para te mostrar. Mas eu tenho também o meu grandão aqui, que é para usar no quadro, tá? O jogo de esquadros, ele forma um par. São dois triângulos, ó, que formam um parzinho. Nós temos esse esquadro aqui, que é o esquadro de 45 graus, porque esses ângulos aqui medem 45 graus. E temos esse outro esquadro, que é o esquadro 30-60, que ele tem um ângulo de 30 graus e um ângulo de 60 graus, tá? Juntos, com esses dois equipamentos, esses dois instrumentos, a gente consegue traçar as paralelas, as transversais, as perpendiculares. Então, é bacana que você tenha. Professora, não tenho, e agora o que eu faço? Se você só tiver um deles, você pode utilizar um deles junto com a régua, tá? Quando você precisar fazer os seus desenhos. E o transferidor, para quem não lembra, é essa reguinha aqui, ó, que pode ser assim, né? Pode ser aquela que é fechadinha, pode ser aquele que é de 360, que é todo o círculo, né? E pode ser também o meu de madeira, que é para ficar grandão aqui para vocês enxergarem melhor. Para que serve essa régua mesmo? Serve para medir ângulos, tá bom? Professora, eu não tenho, eu não vou poder fazer a aula? Vai, pode fazer sim. Se você tiver, deixa separadinho. Se você não tiver, não tem problema, tá? Muito bem, o que mais que a gente vai precisar? Então esses são os materiais mesmos que nós vamos utilizar quando precisar fazer lá um desenho, alguma figura que você tem que construir. Sempre faça a lápis utilizando os instrumentos de desenho geométrico. Combinado? Muito bem. Então, o que nós estamos estudando? Nas últimas aulas, então algumas aulas atrás, nós começamos a falar de razão, nós falamos de proporção, depois a gente falou da propriedade fundamental da proporção, que é a igualdade entre as razões, né, que daí o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E depois na aula passada, vocês viram o que acontece quando a gente tem um feixe de retas paralelas. Então, essas retas aqui, ó, a reta A, a reta B, a reta C, elas formam um feixe e essas retas são paralelas. O que significa isso? Quer dizer que elas não vão se encontrar em um ponto, por isso que elas são paralelas. Quando nós temos então um feixe de retas paralelas e retas que passam por ele, que são transversais, essas retas transversais, vejam só, elas formam pontos. O que acontece? Qual é a propriedade? Nós vimos então nas últimas aulas que quando a gente tem o feixe de retas paralelas cortadas por transversais, nós vamos ter segmentos proporcionais. Então, lá naquelas aulas que a gente falou de razão, proporção e segmentos proporcionais, aí nós chegamos no nosso teorema de Tales. Então, a gente tem lá que o segmento, ó, os pontos em geometria a gente denomina eles com letra maiúscula, e quando a gente tem um pontinho e um outro pontinho, a gente tem um segmento de reta, que é um pedacinho da reta. Então, esse segmento AB está para o segmento BC, AB está para BC, assim como o segmento D está para o segmento EF. D está para EF. Esse traço aqui em cima é para indicar que é segmento de reta, que é um pedacinho da reta que a gente sabe onde começa e sabe onde termina, certo? Muito bem. O que nós vamos estudar hoje então? Hoje a gente vai continuar os nossos estudos sobre o Teorema de Tales e nós vamos aprofundar o nosso olhar em situações-problema. Então nós vamos explorar situações-problema envolvendo o Teorema de Tales. Então agora pega lá seu caderno, escreve a data de hoje, Teorema de Tales, parte 2, e a gente já volta.
Então, agora que você já registrou lá no seu caderno as informações da aula, vamos começar então a explorar as nossas situações problemas, tá? Vamos fazer um combinado aqui. Primeiro eu vou apresentar a situação problema, vou explicar, vou te dar algumas dicas, algumas ideias para você começar a pensar em como resolver. Depois eu vou te dar um tempo para você fazer o registro e resolver. Combinado? Então fica tranquilo que vai dar tempo, tá bom? Então vamos lá. Primeira situação. Esta planta, a planta baixa ali do terreno, mostra dois terrenos. As divisas laterais são perpendiculares à rua. Quais as medidas das frentes dos terrenos que dão para a avenida? Sabendo-se que a frente total para essa avenida é de 90 metros? Professora, não entendi nada. Então, calma. Então, vocês estão vendo que tem um desenho ali na tela. Eu vou mostrar o desenho aqui no meu papel, tá? Que ele tá um pouquinho melhor para eu mostrar para vocês. Então, vejam só. Lá no problema ele tá falando assim, que tem dois terrenos. Então, o terreno 1 e o terreno 2, certo? Depois, o que ele fala? Que as divisas laterais são perpendiculares à rua. O que é isso? As divisas laterais quer dizer que aqui tá a rua e as divisas do terreno, ó, essas linhas que dividem o terreno são perpendiculares à rua. O que é ser perpendicular? Quer dizer que forma um ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus é sempre aquele ângulo que fica no cantinho, ó, o cantinho aqui do monitor, o cantinho aqui do cavalete. Todos esses cantinhos formam 90 graus. E sempre que a gente tiver uma figura que mostrar isso aqui, ó, um quadrado com uma bolinha, é a notação que a gente utiliza para dizer que é 90 graus. Então, as frentes laterais aqui, ó, são perpendiculares à rua. Se essas divisas são perpendiculares à rua, isso significa que elas são paralelas. Porque, vejam só, se essa divisa é paralela a essa daqui, quer dizer que elas nunca vão se interceptar, elas vão sempre ficar paralelas uma à outra. Então, esta linha, essa divisa é paralela a essa daqui e é paralela a essa daqui, tá bom? Muito bem. Depois, o que ele fala lá no nosso enunciado? Ele quer saber quais as medidas das frentes do terreno. Como assim? Ele quer saber essa partezinha aqui que está na avenida, tá de frente para a avenida, e essa partezinha que está de frente para a avenida. Então, ele quer saber essa medida que ele chamou de X e quer saber essa medida que ele chamou de Y. Então, a gente precisa descobrir esses valores. Mas tem mais uma dica ali no enunciado, ó. Sabendo-se que a frente total para essa avenida é de 90 metros. Então, vejam, esse pedaço X mais esse pedaço Y, ao todo aqui, ó, do início do X até o final do Y, mede 90 metros. Então, vejam só, o que a gente tem de informação aqui? Quando você for fazer o seu desenho lá no seu caderno, você não precisa fazer um desenho todo elaborado assim. Você pode fazer um esquema que mostre como é a situação. Use régua, tá? Pega lá o lápis e faz com a régua. Eu vou marcar aqui as linhas para você visualizar melhor. Então, olha só. Essa linha aqui, essa linha aqui e essa linha aqui, eu passei um pouquinho ali do tamanho para vocês enxergarem melhor, tá? Essas três linhas que são as divisas do terreno são paralelas. Se nós temos um feixe de paralelas e esse feixe de paralelas está sendo cortado por uma transversal aqui, que é a rua, e uma outra transversal aqui, que é a avenida. Então, nós podemos aplicar o que mesmo? O Teorema de Tales. Então, ó, com essas dicas que eu dei pra você agora, vou te dar um tempinho, você vai fazer o registro do enunciado, faz a figura lá no seu caderno, não precisa ser colorida, não precisa ter todos esses detalhes, mas utilize a régua, tá? Daí pensa um pouquinho em como resolver, esboça aí uma resolução e a gente já volta.
Então, pessoal, conseguiram descobrir aí uma estratégia para resolver? Quando a gente resolve problemas, o que a gente está fazendo, na verdade, é buscar estratégias para resolver esses problemas, tá? Então, eu vou mostrar uma possibilidade que você poderia utilizar aí. Então, vejam só. Para resolver essa situação problema, então, a gente já sabe, eu falei para vocês lá no início, que nós temos paralelas cortadas por transversais, então nós vamos utilizar o teorema de Tales. O teorema de Tales, ele diz que os segmentos ali serão proporcionais, só que na hora de escrever eu tenho que tomar cuidado para não pegar segmentos que não são correspondentes, senão não é uma proporção. Então, bastante cuidado em relação a isso. Então, olha só, quais proporções que a gente consegue encontrar aqui? Bom, a gente consegue encontrar 30 está para x, assim como 45 está para y. Como assim, professora? Olha lá, 30 está para x, então eu peguei esse pedacinho em relação a esse. Então, para ser a proporção, eu tenho que pegar os segmentos que são correspondentes. Então, como eu estou trabalhando agora com essa reta, eu preciso pegar o 45. Então, assim como 45 está para y. Só que se ficar dessa forma que está ali, quando eu aplicar o teorema fundamental da proporção, produto dos extremos igual a produto dos meios, eu vou ter duas incógnitas. Se eu tiver duas incógnitas, mas só tenho uma equação, eu ainda não consigo resolver.
Será que tem outra proporção que aparece aqui que a gente pode utilizar? Tem. Vejam só. Se eu pegar esse tamanho todo aqui, o tamanho todo da rua, virado lá para a rua, é 30 mais 45. 30 mais 45 dá 75 metros. Todo esse tamanho aqui é 75 metros. Todo esse tamanho que tá aqui embaixo, da parte da avenida, mede quanto? Mede x mais y. Tá, mas tinha uma informação lá no enunciado que ia ajudar a gente a resolver isso. Lá no enunciado dizia que o tamanho, a parte do terreno, viu, voltada para a avenida, mede 90 metros. Então, a gente pode substituir. Então, a gente tem esta terceira relação assim. 75 está para 90. E vejam só, a primeira razão aqui é igual à segunda, que é igual à terceira. Elas são proporcionais. Portanto, na hora de resolver, eu posso utilizar uma combinação de quaisquer duas delas. Não entendi, prof. Você pode fazer a primeira com a última, você pode fazer a primeira com a do meio, você pode fazer a do meio com a última, você pode trabalhar com quais razões for mais fácil para você, que for te ajudar a resolver. Se a gente trabalhar com essas duas primeiras aqui, eu vou ter duas incógnitas, eu não vou conseguir resolver. Mas se eu utilizar a primeira e a terceira, que aqui eu substituí por 90, eu só tenho o x e daí eu consigo resolver. Aplico lá a propriedade fundamental da proporção, produto dos extremos igual ao produto dos meios, vai ficar 30 vezes 90 igual a 75 vezes o x. Você também poderia escrever ao contrário, tá? Você poderia ter feito 75 vezes o x igual a 30 vezes 90. Também dá certo. Quanto que fica 30 vezes 90? Lá, 2.700 igual a 75 vezes x. Lembra lá que aqui tem um ponto de vezes que eu omiti na escrita. Ele não tá ali escrito, mas ele existe. É uma multiplicação. Operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, 2.700 dividido por 75 é igual a x. Ou você pode escrever ao contrário aqui, tá? Vai continuar a mesma coisa. 36 é igual a x, então essa divisão vai dar 36. Eu não vou fazer o cálculo aqui, né? Porque como são números que o cálculo é um pouco mais fácil, digamos assim, para fazer, não é tão elaborado, eu não vou parar para fazer o cálculo aqui no cantinho. Mas depois, se você ainda tá com dúvida, faz a conta lá no canto no caderno, tá? Sem problema nenhum. Então, esse 36 aqui é 36 metros. Por que é metros? Porque lá no nosso exercício as unidades de medida estão em metros. Tá, professor, o exercício acabou? Não, porque eu quero saber o valor das duas frentes dos terrenos. Então, eu já achei que o x vale 36. Preciso agora calcular o valor do y. Tem duas formas de fazer. Na verdade, tem várias formas de fazer, mas eu vou falar duas delas. Uma das formas possíveis seria você substituir o 36 aqui e daí calcularia. 30 está para 36, assim como 45 está para y. Aplica a propriedade fundamental, acha o valor do y. Ou a gente já sabe que x mais y é igual a 90. Então, eu posso utilizar essa relação. No lugar daquele x, a gente substitui o 36 e daí eu resolvo uma equação. Então, ó, se x mais y é igual a 90, de onde que saiu isso? Essa frente do terreno 1 mais a frente do terreno 2 é igual a 90. Se eu fizer, então, o 36 mais o y, vai dar 90. Nós temos aqui uma equação do primeiro grau. Então, ó, substituir, resolvi a equação do primeiro grau, então, mais 36, operação inversa, menos 36. Y é igual a 90, tiro 36. Fazendo lá a subtração, a gente vai ter y igual a 54 metros. Certo? Agora, vamos começar então a nossa segunda situação, problema de hoje. Então, acompanhe, deixa o caderno do ladinho, acompanhe a leitura aqui comigo. Então, uma antena de TV é colocada sobre um bloco de concreto. Esse bloco tem 1 metro de altura. Em um certo instante, a antena projeta uma sombra de 6 metros, enquanto o bloco projeta uma sombra de 1,5 metro. Nessas condições, qual é a altura da antena?
Muito bem. Nós temos uma figura ali, um esqueminha ali embaixo, no enunciado, que eu coloquei aqui no papel para mostrar para vocês. Então acompanhem aqui a figura que eu vou explicar um pouquinho para você entender melhor. Daí eu vou dar um tempo para você fazer o registro, depois você esboça as resoluções e daí a gente volta, tá? Mas então presta atenção aqui comigo. Olha só. Então a gente tem uma antena de TV que foi instalada em cima de um bloco de concreto. Então a antena de TV tá aqui, ó, a antena lá, e esse aqui é o bloco de concreto. Daí o que o enunciado está dizendo? Que esse bloco tem 1 metro de altura. Então aqui, esse pedacinho tem 1 metro. 1 metro de altura. Depois, o que ele está falando? Ele está falando que em um certo instante, a antena projeta uma sombra de 6 metros. Como assim? Quer dizer que lá tá batendo o sol e daí vai fazer vai projetar a sombra da antena. A antena aqui eu fiz a marcação da linha da altura dela em vermelho, tá bom? A antena vai fazer essa sombra aqui, tá? A sombra da antena tem 6 metros. 6 metros. Depois, o que mais que tem lá no enunciado? Enquanto o bloco projeta uma sombra de 1,5 metro. Então, esse pedacinho aqui, ó, é o pedacinho da sombra do bloco de concreto, que mede 1,5 metro. Aí a pergunta é, nessas condições, qual é a altura da antena? A gente sabe qual é a altura da antena? A gente não sabe. Eu coloquei uma interrogação, mas o que a gente pode colocar aqui? Um X, uma incógnita. Então, vejam só, a gente tem aqui essa sombra é paralela a essa sombra. Então, nós temos paralelas cortadas por transversais, que é essa daqui e essa daqui. Nós podemos aplicar o teorema de Thales. Então, pensa um pouquinho lá em quais são as relações que você pode escrever na proporção, faz o registro no seu caderno e a gente já volta.
Então, conseguiu fazer? Conseguiu aí ter uma ideia de como que poderia ser? Vamos ver? Olha só. A gente pode escrever uma proporção assim, ó. A altura do bloco está para a altura da antena, assim como a altura, a sombra do bloco, né, está para a sombra da antena, tá? Percebam lá, eu peguei aqui a altura do bloco, depois a altura da antena. Peguei a sombra do bloco, depois a sombra da antena. É muito importante você pegar os segmentos que são correspondentes. Se você começou aqui com o bloco e falou da antena, você não pode depois começar com a antena e falar do bloco, senão não vai ter a proporção, tá? Então tenham bastante cuidado em relação a isso. Bom, quanto que mede lá a altura do bloco? A altura do bloco é 1 metro. Qual é a altura da antena? É o que a gente quer descobrir, que a gente chamou de X. Quanto que mede a sombra do bloco? A sombra do bloco mede 1,5 metro. Quanto mede a sombra da antena? Mede 6 metros. Então a proporção fica assim, ó. 1 está para X, assim como 1,5 está para 6. Aplica a propriedade fundamental da proporção. Então, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, 1 vezes 6, 6. 1,5 vezes X, 1,5x, tá? Você pode multiplicar aqui esses dois, escrever aqui, esses dois escreve no segundo membro. Ou, ao contrário, tanto faz. O importante é que você lembre que multiplica esses dois números é igual ao resultado dessa multiplicação desses dois números, certo? Muito bem. Como que a gente resolve? Se aqui eu tenho uma multiplicação, propriedade inversa da multiplicação, aliás, operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, 1,5 está multiplicando, vai dividindo. Como que fica essa operação? 6 dividido por 1,5. Tenho lá 6 e quero dividir por 1,5. Como que a gente faz? Eu tenho que deixar a mesma quantidade de casas decimais. Então, eu faço isso aqui, ó. Coloco vírgula, coloco 0. Depois, o que que eu faço? Eu tiro a vírgula. Essa história de acrescentar números e tirar números e cortar vírgula e tirar vírgula é o que a gente tinha falado lá nas nossas primeiras aulas de multiplicar por 10, dividir por 10, certo? Agora eu tenho, então, 60 dividido por 15. Como que eu faço essa divisão? Passo lá no cantinho no meu rascunho. 15 vezes 2, 15 vezes 3, 15 vezes 4, 15 vezes... até chegar no 60 ou perto do 60. Eu vou chutar o 4. Será que vai dar certo com o número 4? 4 vezes 5, 20. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Opa, deu 60 direto. Então aqui é 4, porque 4 vezes 15 é 60. Não sobra ninguém. Então a nossa resposta é x igual a 4 metros. Portanto, a altura da antena é 4 metros. Ok? Vamos então para a nossa próxima situação. Então, a situação 3. Determine o valor de x em cada figura. Então, vejam só. Aqui a gente tem lá o feixe de retas paralelas cortadas pelas transversais e a gente vai aplicar o teorema de Thales para descobrir o valor do x. Importante, aqui eu quero descobrir só o valor do x, então você não precisa no final substituir e descobrir o valor do segmento. Mas existem situações em que eu quero saber o valor do segmento. Aí sim você teria que voltar aqui, fazer a substituição e descobrir quanto mede esse segmento todo, tá bom? Então vou dar um tempinho para você fazer e a gente já volta com a correção.
bem, vamos ver se você conseguiu fazer? Então acompanha aqui comigo. Então a gente tem lá a reta S, R é paralela à reta S, R é paralela à reta T. É isso que está escrito aqui embaixo. Então, se elas são paralelas, essas retas A e a reta B são transversais a elas, portanto, os segmentos são proporcionais e a gente pode usar o teorema de Thales. Outra questão importante que eu não comentei com vocês ainda. Sempre que a gente tem uma reta e a gente dá um nome para ela, a gente utiliza uma letra do nosso alfabeto, uma letra minúscula, tá? Quando é ponto, igual tinha aqui nos exemplos lá no início da aula, eram letras maiúsculas. Então, para ponto a gente utiliza a letra maiúscula. Para reta a gente usa a letra minúscula, tá? Muito bem. Então, o que a gente tem aqui? Que o segmento, esse pedacinho aqui, 8, está para 2x mais 4, assim como o 5 está para 5x menos 2. Então, olha só. Lembra lá, se você começou com esse segmento aqui, depois na segunda razão você tem que começar com o segmento que está em cima. Se você tivesse começado com esse segmento e depois o 8, então você teria que, a segunda razão você teria que escrever esse segmento e depois o 5. Muito cuidado, porque você não pode trocar a ordem, senão não vai dar certo a tua resposta, certo? Propriedade fundamental da proporção, produto dos extremos é igual a produto dos meios. Então, fica assim, ó, 8 vezes 5x menos 2 e 5 vezes 2x mais 4. Importante, quando a gente está resolvendo assim, que a gente precisa aplicar a propriedade fundamental, e eu tenho mais de um elemento lá nos termos da razão, eu preciso colocar entre parênteses. Por quê? Porque eu vou multiplicar todos os elementos que estão aqui dentro. Então, a gente utiliza a propriedade distributiva, certo? Então, olha lá. 8 vezes 5x, 8 vezes 5, 40, repetiu o x. 8 vezes menos 2, mais e menos na multiplicação é menos, 8 vezes 2, 16. Então, 40x menos 16. Segundo membro lá, 5 vezes 2x, fica 5 vezes 2, 10, repete o x. Mais 5 vezes mais 4, sinais iguais na multiplicação fica mais, 5 vezes 4, 20. Então, olha lá. 10x igual, aliás, 10x mais 20. Como que eu faço para resolver uma equação que eu tenho vários elementos? Então, vou te dar uma dica. Se você se confunde um pouco na hora de resolver a equação quando tem muitos termos, você pode pegar lá duas cores diferentes de lápis de cor ou canetinha, ou marca-texto e ir marcando embaixo dos números que são parecidos. Como assim parecidos? Os elementos que têm algo em comum. Então, veja só. O 40x, ele tem a incógnita. O 40 tem uma letra, ele tem uma incógnita. Qual é o outro elemento que é parecido com ele, que tem incógnita também? É o 10x. Então, eu marquei eles com a mesma cor. Os outros elementos que eu tenho aqui, os outros termos dessa equação, não tem letra, não tem incógnita, não tem o x. Então, eu vou marcar eles com outra cor. Por quê? Porque o primeiro passo que eu preciso é organizar a minha equação. Então, todos os elementos, todos os termos que têm a incógnita, eu vou escrever no primeiro membro ou no segundo membro. E todos os elementos que não têm a incógnita, eu vou escrever no outro membro. Como assim? Então, olha só. Eu quero todos que eu marquei de vermelhinho no primeiro membro, por exemplo. E todos que eu marquei de verde no segundo membro. Então, o que eu faço agora? Eu arrumo a minha equação para eu poder trabalhar com ela. Então, mais 10x está no segundo membro, ele está somando. Quando eu preciso escrever ele lá no primeiro membro, ele vai com a operação inversa. Então, vai menos 10x. Então, vai ficar assim, ó. 40x que já tinha, menos 10x. E agora, o que eu faço? Copio o mais 20 que já estava no segundo membro e o menos 16 que estava lá, então subtraindo no primeiro membro, no segundo membro ele vai com a operação inversa, então ele vai somando. Então fica assim, 20 mais 16. Então vejam só, todos os termos que possuem a incógnita estão em um membro, todos os termos que não têm incógnita estão no outro membro. O que eu faço agora? Faço conta com eles. E como que a gente faz isso? Bom,
Quando a gente está fazendo a operação assim e o número tem uma parte literal, ele tem uma letra, um monômio, então isso aqui é um monômio, isso aqui é um outro monômio, e eu vou fazer o cálculo com eles. O que eu faço? Faço a operação com o número e vou repetir a parte literal, vou repetir a letra. Então, 40 tiro 10, fica 30x. Então, eu vou continuar ali no outro slide. Olha lá, resolvendo isso aqui, então, fica 30x. O que acontece com o segundo membro? O segundo membro não tem letra, então a gente resolve normalmente. Mais 20 com mais 16 vai dar mais 36. E agora o que eu faço? Tá multiplicando, operação inversa, dividindo. X é igual a 36 dividido por 30. Fazendo essa operação aqui, a gente tem 1,2. Deixa eu te dar uma dica na hora de resolver essa operação. 36 dividido por 30. Você pode simplificar essa fração. Simplifica lá por 6. 36 dividido por 6, 6. 30 dividido por 6, 5. Você poderia terminar aqui, 6/5. Professora, mas eu quero fazer a divisão. Então, arma lá a divisão e trabalha com números decimais. 6 dividido por 5 dá 1, porque 5 vezes 1 é 5. Sobrou 1. Como a gente está trabalhando com os números reais, eu consigo continuar a divisão. Acrescento 0, 10 dividido por 5, 2. Não sobra nada, por isso 1 inteiro e 2 décimos. Muito bem, então vamos então para a letra B. Olha só, o que a gente vai combinar? A letra B eu vou deixar de tarefinha para você fazer. Então, eu vou te dar um tempo para você copiar o feixe de retas, copiar as informações, e essa você vai tentar fazer sozinho, e na próxima aula eu vou corrigir, tá? Eu vou te dar uma dica bem importante. Observa que a reta é essa daqui, então a gente tá com os segmentos aqui. E esta outra reta que está neste movimento. Cuidado na hora de escrever essa proporção. Vou te dar um tempinho e eu já volto para finalizar a nossa aula. Então, pessoal, não esquece lá, quando vocês forem escrever as proporções, cuidado, porque aqui nesse caso, as transversais elas estão se encontrando, então bastante cuidado na hora de escrever, tá? Na próxima aula, então, eu faço a correção dele. Então, o que a gente viu hoje? O que nós estudamos? Hoje a gente estudou um pouquinho mais do Teorema de Tales aplicado em situações problema. Eu espero que você tenha entendido o conteúdo, que você tenha gostado da nossa aula. Não esquece de fazer lá o exercício que ficou de tarefa para casa e até a próxima. Tchau, tchau!